Olá pessoal, sejam mais sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Java para Javeiro, tá? Essa é a segunda parte do nosso vídeo criando uma API para iniciantes, tá? Pessoal, continuando aqui o vídeo, tá? Na aula passada a gente criou o nosso projeto lá no Spring, a gente explicou o que é API, enfim, e chegamos até aqui. Eu quero pedir àqueles que estão iniciando desse vídeo, chegou de paraquedas nesse vídeo, assista o primeiro vídeo, tá? Para vocês entenderem o que é que a gente tá fazendo aqui, tá? Senão vocês vão ficar, como a gente diz aqui na nossa terra, vocês vão ficar boiando. Então assiste lá a primeira aula, tá? E depois vocês assistam essa aula aqui, tá, pessoal? Pessoal, aqui a gente cometeu um erro, eu cometi um erro aqui, tá? Ficou a classe Kivro Controle, pessoal. Então eu peço desculpas aí, mas é até bom para vocês aprenderem como é que a gente como é que a gente conserta erros assim de nomenclatura, tá? De classe. Aqui, pessoal, a gente vai fazer assim, a gente vai em cima da classe, vai clicar com o botão direito do mouse e vai buscar essa opção aqui, ó, Refactor, tá bom, pessoal? Refactor. E aqui a gente vai lá em cima, Rename, tá bom? E aqui a gente vai corrigir, tá? É assim que a gente faz, pessoal. Livro, controle. E aqui a gente clica em Refactor. Aqui embaixo não precisa mexer mais nada. Ó. Então vamos startar mais uma vez nossa aplicação. Aqui, pessoal, vocês lembram que eu expliquei essas anotações lá no começo, REST Control, Request Mapping. Ó, startou nossa aplicação, tá? Vamos lá no navegador. Ó, olá mundo. Essa frase aqui a gente escreveu ela aqui nesse método, tá? getMapping public string olá mundo retorne olá mundo, tá bom? Vamos criar agora a nossa primeira entidade, tá? Vamos pausar aqui. Vamos criar um pacote chamado. Pessoal, geralmente o pessoal costuma colocar em inglês, tá? Mas aqui é para melhor compreensão de vocês, eu vou deixar assim mesmo, tá? Hoje em dia mesmo, se a gente saber inglês, a gente consegue criar uma aplicação completa, tem o tradutor aí, a gente consegue. Mas para facilitar o entendimento de vocês, eu vou deixar assim, tá? Ó, nossa entidade vai se chamar livro. Vamos criar uma classe de livro. Ó, aqui é a orientação ao objeto, tá, pessoal? Como vocês estão estudando aí. Classe, ó, aquela entity, né, que é do Jakarta Persistent, que é para persistir os dados no banco, né? Essa classe aqui ela vai virar uma tabela no banco de dados, tá? Table. E aqui a gente vai dar um nome a essa tabela, né? Como eu expliquei a vocês. Se vocês não derem o nome, ela por padrão, ela vai ficar autor. Ela vai pegar o nome da classe. Epa. Oba. Vou colocar auto, perdão, pessoal. Aqui é entre
entre aspas, autores, tá? Pessoal, aqui vamos colocar o nosso ID, tá? Qual é o tipo do ID? É um long, tá? Vocês já devem ter. Existe o int, o integer e o long, né? Vamos colocar a anotação aqui. @id, que a gente já explicou lá, né? Para que serve essa anotação. Mais uma vez eu peço que, se vocês não viram a aula anterior, assistam a aula anterior, tá? Assistam a aula anterior que vocês vão saber para que serve isso. Vamos colocar o que é que um livro tem. Livro tem título, livro também tem um autor, livro tem título, autor. Pronto, vou deixar só essas duas mesmo, tá, pessoal? É só pra... Aqui, pessoal, ó, vamos colocar aquela anotação. Vamos deixar só título e autor mesmo. Ó, no label false, você já sabe para que é. No label false. Pronto, pessoal, vai ter um ID, um título e um autor. Vamos gerar agora os getters e os setters e o construtor. Aqui a nossa própria IDE ela vai gerar, tá, pessoal? A gente gera primeiro um construtor. Vamos gerar um construtor vazio. O construtor vazio é o Spring, ele precisa para fazer suas configurações, um construtor vazio. E vamos criar um construtor com argumentos também. Aí é para nossa aplicação, tá? E vamos gerar também os getters e os setters. Ó, pessoal, para quem não tá sabendo como é, aqui é generate. Ou você pode clicar em Alt Insert, aí vai ter lá construtor, getters, setters, tá? Vamos colocar aqui os getters e os setters, tá? Seleciona. Ó, os getters e os setters. Pessoal, vamos agora lá na classe de controle para a gente começar a criar nossos métodos, tá? Eu vou apagar esse método aqui. Perdão, pessoal, primeiramente, desculpe, eu esqueci. Vamos criar nosso repositório, pessoal. Senão a gente não consegue persistir os dados. Pessoal, o nosso repositório ela vai ser uma interface, tá? Outro assunto de banco de dados, tá, pessoal? Perdão, outro assunto de orientação a objetos. Vamos colocar livro. Ela vai estender, orientação a objeto novamente. Ela vai estender a classe do JPA Repository. Pessoal, essa classe JPA Repository ela vai ter todos os nossos métodos de CRUD, de criar, salvar, deletar, buscar por ID, buscar todos. Ela vai ter todos esses métodos, tá? Aqui o que é que a gente vai colocar? Ela está pedindo a nossa classe principal, que é livro,
e o tipo do ID da nossa classe principal, vírgula, qual é o tipo do ID que a gente colocou? O tipo do ID que a gente colocou é um long, tá? Aqui, ó, ela tá pedindo isso aqui, ó. Aqui também, pessoal, outro fundamento de orientação a objeto, ó, que eu esqueci de explicar a você. Private, tá? Que é o encapsulamento, né? Nossos métodos, boa prática manter nossos métodos privados, né? Para que não seja alterado ou facilmente por outros programadores, outras pessoas, tá? Então, encapsulamento, a gente já viu aqui encapsulamento e herança, né? Herança, interfaces, tá? Tudo isso são pilares, né, fundamentos da orientação a objetos, né, pessoal? Então vamos lá. Livro long. OK, pessoal. Vamos agora para a classe de controle. Pessoal, espero que vocês estejam entendendo aqui, mais uma vez, só para a gente contextualizar, tá? Eu criei uma classe, coloquei, né, aquelas anotações que eu expliquei a vocês, Spring. Uma classe que vocês criam quando está estudando orientação a objetos, tá? Os getters e os setters, as únicas diferenças foram essas anotações aqui, ó. É uma classe comum quando vocês criam orientação a objetos. Os getters e os setters. Aqui uma interface bem simples mesmo, tá? Ela vai estender da classe JPA Repository, que é uma classe que já tá no Java, né? Você não precisa escrever. Livro long. Tá, pessoal? Vamos agora à classe de controle, pessoal. Simplesmente simples assim, pessoal. O que é que a gente vai precisar aqui nessa classe? A gente vai precisar chamar nossa classe de repository, pessoal. Essa interface aqui que estende do JPA. Por que que a gente precisa dela? Porque é ela que contém os nossos métodos de salvar, de criar, de deletar, de atualizar, tá? Vamos lá. Vamos lá no controle. E aí, gente, para chamar existem diversas formas, tá? Eu vou chamar de uma forma que eu acho uma das mais simples. Tá? A gente pode chamar via construtor, pode chamar pela anotação chamada autoride, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar via construtor. Para a gente chamar via construtor, a gente faz assim: private final e livro repositório, e vamos criar também uma variável, tá? Livro repositório. Aqui a gente vai criar um construtor para classe, tá? Contendo o livro repositório. Ó, generate, aquela mesma coisa, auto-set constructor, livro repositório, tá? Pronto. Aqui já injetou nossa dependência, pessoal. Aqui a gente já pode começar com o nosso primeiro método. Opa, público, pessoal. Método é público, esse método é público. Public. Aí qual é o tipo de dado que a gente vai manipular aqui? A gente vai manipular o dado do tipo livro, pessoal. Vamos manipular a classe livro. Vamos chamar esse método de salvar livro. Ok, vamos importar essa classe, nossa classe. Pronto. Aqui também como parâmetro a gente vai precisar da nossa classe livro. Antes, pessoal, a gente tem que colocar uma anotação também do Spring chamada request body. Request body é que ela vai pegar os dados daqui, né, do parâmetro para manipular. Livro tá?
E aqui é simples, pessoal. Vamos retornar. Lembra que eu falei a vocês que essa classe livre repositório ela possui todos os nossos métodos? É isso mesmo, tá? De salvar, de criar, de deletar. Aqui a gente simplesmente vai chamar esse método, ó, livre repositório ponto save. Ok, pessoal? Tudo bem? Aqui a gente vai colocar aquela anotação que é do Spring, que é o post, né? Post mapping, que é a anotação responsável por salvar. Aqui a gente pode colocar, pessoal, para vir o código HTTP correto, aquele que eu expliquei a vocês da PayRes. Quando você coloca uma determinada anotação, ela retorna, por exemplo, o método post, ela vai retornar created e vai colocar lá o código 201. O método get, se vir tudo ok, se a requisição for ok, ela vai retornar um ok, o código do ok, 200, entendeu? A gente pode fazer isso aqui, ó, simplesmente isso, ó. Arroba. Opa. Response status, tá, pessoal? E a gente pode colocar aqui HTTP status, tá vendo? Ó, ela tem uma série de métodos, ó. Created, tá? Então vamos rodar nosso projeto, vamos ver se está funcionando conforme a gente gostaria, tá? Pessoal, para vocês testarem o projeto de vocês, vocês vão precisar desse programa aqui chamado Postman, tá, pessoal? No caso, pessoal, você encontra ele fácil na internet, tá? Pede lá para baixar o Postman, não tem segredo para baixar e nem para instalar, é aquele next é ok, tá? O que seria o Postman? Postman é como se fosse um front-end e ele é para a gente testar as requisições, entendeu, pessoal? Me desculpe, pessoal, era por ter falado antes, eu acabei esquecendo dessa ferramenta que a gente ia utilizar, tá? Mas vocês podem baixar aí rapidinho, não tem problema nenhum, tá? Então vamos lá. Vocês vão colocar o endereço barra livros, que foi o endereço que a gente colocou lá anteriormente, tá? Ó. E aqui a gente vai retornar um JSON, tá, pessoal? Não vai ser foco agora do nosso vídeo. Peço a vocês que vocês pesquisem também sobre JSON, tá? Para vocês entenderem do que se trata. Título aqui, pessoal. Vamos botar código limpo. Se eu não me engano, se não me fala a memória de Robert Martin, esse livro, né? Autor, vou colocar só Robert. É só pra gente ter uma ideia. Ó, pessoal. Título, código limpo, autor Robert. Lembra quando a gente colocou aquela anotação response status? Ó, ela se reflete nisso aqui, ó. Tá? Bom, pessoal, eu vou parar o vídeo por aqui, tá? Para o vídeo não ficar muito longo.
Na próxima aula a gente continua, tá, pessoal? Muito obrigado para quem chegou até aqui. Se vocês não instalam o Postman, vocês instalem o Postman aí, testem, tá? E na próxima aula a gente retorna para a gente continuar nosso projeto, tá? Até a próxima aula.